Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso cursinho, mini curso, né, de MASP dentro do nosso canal, tá? Então essa já é a segunda aula. Se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar aqui, aparecendo aqui em cima, o link para a playlist desse cursinho, porque assim fica muito mais fácil você acompanhar desde a primeira aula e entender com a gente aqui tudo que a gente já conversou. Na primeira aula a gente entendeu o que é o MASP. Então o MASP, lá, a metodologia de análise e solução de problemas, a gente viu que ele é uma variação do PDCA, né? Ele nasceu a partir do PDCA. E na aula de hoje, galera, a gente vai falar sobre duas questões importantes. Vamos começar a falar aqui sobre os itens aqui do MASP, né? As etapas do MASP. E a gente vai começar aqui pela etapa 1, vou chamar aqui de ET1, por exemplo, que vai ser, vai ser justamente a identificação do problema. O que é isso, galera? O que é identificar o problema? Identificar o problema é o seguinte, pessoal, é você conseguir perceber o problema, tá? Então, a identificação do problema, primeiro, ela depende de você conseguir perceber o problema, e outra, depende de você conseguir entender o que realmente é um problema, tá? Eu vejo muito nas consultorias empresas que estão tentando resolver coisas que não são problemas reais dentro da empresa, tá? Então, toma cuidado com isso. Trata aquilo que realmente é um problema, aquilo que é um problema sério, inclusive. A gente já falou aqui sobre priorização de tratativas. A gente tem um vídeo aqui falando sobre como você pode fazer priorização de tratativa. Por que é importante a gente pensar nisso logo de cara? Pensa num detalhe comigo. A sua empresa, obviamente, ela tem vários problemas acontecendo. Sempre vai ter. Pode ser a empresa mais organizada ou a empresa mais desorganizada. A diferença é a facilidade que você tem para identificar esses problemas e o impacto que esses problemas vão gerar. Então tem empresas que sofrem com problemas menores e esses problemas menores têm impactos também menores, e tem empresas que sofrem com problemas grandes, que têm impactos grandes. Mas toda empresa tem problemas, tudo bem? Isso é fato. Ótimo. Então, se toda empresa tem vários problemas, você vai precisar identificar uma forma de definir se aquilo é um problema real para você, se vale a pena você dedicar sua energia, colocar a sua equipe para trabalhar naquela situação agora. Às vezes, você tem que ter a maturidade de entender, poxa, realmente, essa situação aqui é um problema, porém, eu vou tratar uma outra coisa primeiro. Por quê? Você, para tratar um problema, para você desenvolver alguma coisa, tratativa de problema nada mais é do que um projeto. Então, para você executar esse projeto, você precisa de tempo e recursos no geral, né? Tempo, mão de obra, talvez matéria-prima, talvez dinheiro e assim por diante. Então, o que vai acontecer, galera? Vamos pensar em um desses recursos, que é a mão de obra. Na empresa que você trabalha, provavelmente não tem muitas pessoas que trabalham com tratativa de não conformidade. É o mais comum. Você pegar empresas que têm, sei lá, até uns 500 funcionários, você vai ter equipes mais enxutas, né? Então, principalmente ali nessa área. E essas equipes, elas ficam sobrecarregadas, porque normalmente a pessoa que trabalha com solução de problemas não faz só isso. Ela faz várias outras coisas. Eu lembro, quando eu trabalhava CLT, eu tinha alguns processos que eu tomava conta e eu precisava solucionar problemas em todos esses processos. Então era um problema de fábrica, era um problema que estava acontecendo dentro do processo, era um problema ali com pessoas. E como eu já disse, o MASP ele vai te ajudar com qualquer tipo de problema, né? Então o que vai acontecer, galera? Esse identificação do problema, primeiro ponto, determine para o seu processo, até antes de começar o MASP, tá? Determina para o seu processo formas de você perceber problemas. Isso pode ser indicador. Indicador é uma ótima forma de você perceber um problema acontecendo ou chegando, né? Outra forma, uma reclamação de algum cliente, interno ou externo. Alguém está reclamando muito de alguma coisa, né? Outra forma, desempenho. Análise de desempenho. Análise de desempenho pode te indicar problemas também. Outra forma, auditorias internas, que eu costumo chamar, tá? Eu costumo chamar de auditoria proativa. Esse é o nome que eu gosto de usar. O que eu chamo de auditoria proativa? É quando a própria gestão do processo audita o seu próprio processo, sem ter ninguém pedindo para fazer isso.
Eu adorava fazer isso, eu faço isso na minha empresa, eu aconselho meus clientes de consultoria a fazerem isso também. Por quê? Não espera um auditor chegar na sua empresa para você verificar o seu processo. Não faz isso. Verifica o seu processo, você conhece o seu processo, você sabe porque as coisas são importantes. Então aprende com ele, né? Então essa auto-auditoria eu acho muito importante. As auditorias no geral, né? Então, porque elas também vão apontar ali pontos, né? Elas servem para isso, para apontar pontos de melhoria. E também ouve a sua equipe, tá? Então, ouve o que a sua equipe tem a dizer, ouve o que está acontecendo ali. Isso vai fazer com que você tenha resultados mais interessantes. Então, isso vai ajudar você, são ideias que você pode ter de fontes de informação para você perceber que um problema está acontecendo. Primeiro ponto aqui dentro desse item de identificação, tá? Aí o problema apareceu, ok? O problema apareceu, cria um critério, cria uma estratégia de critério. Eu já falei com vocês aqui no canal sobre priorização, né? Estratégia de priorização com base em análise de risco. Já falei com vocês sobre isso. Isso é meu favorito. Ah, não, Lucas, eu vou definir um outro tipo de critério. Por exemplo, a tratativa de reclamação de cliente é muito mais importante, reclamação interna é menos importante, e dentro dessas reclamações eu tenho algum outro critério ali que determina quando que eu vou priorizar. Enfim, determina uma forma para você decidir onde você vai colocar a sua energia. Identificação do problema é isso. Pegou isso? Ok. Agora, fez a sua peneira, certo? Sobrou só aqueles problemas que você precisa tratar de verdade. Então, esses problemas você vai pegar informações básicas. O que é informação básica? Qual é o produto relacionado? Qual é o cliente? Qual é a quantidade de produtos afetados por aquele problema? Qual o impacto inicial ali? Então, o que eu tenho de impacto inicial? Eu estou com um problema com a marca, né? Isso vai gerar impacto para a marca, isso vai gerar impacto financeiro, isso vai gerar impacto de saúde e segurança. Tá entendendo o que eu estou falando? Resume a sua situação. Pega informações ali que são importantes dentro do cenário da sua empresa e já guarda isso, porque isso vai te acompanhar até o final, ok? Isso é a etapa 1. Fez a etapa 1, agora você vai para a etapa 2. O que a gente vai fazer na etapa 2? A etapa 2 é o seguinte, ó. Na ET2, a gente vai fazer o que a gente chama de observação. E o que eu vou colocar aqui? Eu vou até detalhar aqui um pouquinho, ó. Dentro de observação, eu aconselho, primeiro, você precisa coletar dados, ok? Como que coleta dado, Lucas? Vou te ensinar aqui, olha. Você vai pegar essas estratégias aqui e vai considerar. Não é todo mundo que consegue fazer todas elas, tá? Então é para você considerar, ok? Qual que é o primeiro ponto, ó? Vou colocar aqui um ponto 1. Você vai buscar registros relacionados. Então, tem registro que faça sentido? Por exemplo, eu trabalhava muito em metal mecânica. Então, você tem uma peça não conforme. Pega os relatórios, né? Tem registro em cima disso? Então, pega essa informação. Outra questão que eu julgo sempre importante. Documentação relacionada. O que eu chamo de documentação relacionada, galera? Pensa no seguinte, qual que é a diferença? Né? O registro é aquele documento, né, que você vai descrever, vai registrar efetivamente dados sobre o produto ou sobre o serviço que você determinou, como por exemplo uma ordem de serviço, um relatório de inspeção ou coisa do tipo. Documentação relacionada, o que eu estou pensando? As documentações que são ali de certa forma secundárias, porém que tem a ver com o seu problema. Por exemplo, nota fiscal, de tanto do seu produto quanto nota fiscal da matéria-prima, horário que aconteceu, isso ajuda muito, tá? O horário que aconteceu, isso ajuda a identificar um monte de coisa. Lote, você vai pegar características ali. O que eu aconselho também você considerar dentro dessa questão ali de documentação relacionada? Às vezes, instrução de trabalho relacionada. Então, o que a pessoa estava trabalhando? Qual que é o processo padronizado que estava sendo utilizado naquele momento? Então,
pensa dentro ali quais são todos os documentos, porque isso vai te ajudar depois a entender esse cenário de forma mais completa, ok? Outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, né, outra fonte, tá? Então olha que tem fonte pra caramba, tá? Você vai falar com equipe envolvida, tá? E aqui, sempre que eu falo isso eu gosto de lembrar, não é uma caçada às bruxas, tá? Quando eu tô falando de equipe envolvida, não é para falar, vou mandar o fulano embora, vou... Não é isso. É porque é o seguinte, quem tá com a mão na massa tá pegando todos os produtos, ela sabe o que aconteceu. A pessoa que tá com a mão na massa, normalmente ela sabe o que aconteceu. Então, se você começar a conversar com essas pessoas, se você começar a entender o que estava acontecendo, você vai conseguir entender muito mais fácil realmente o que gerou o problema. Então isso vai ajudar muito. Isso sempre me ajudou. Sempre, sempre, sempre. Vai, aperta a mão da pessoa, conversa com a pessoa. A gente fala isso de, né? E aí que eu vou até colocar como um item relacionado, olha, vai pro Gemba. O que é o Gemba, galera? Gemba é o seguinte, é um termo em japonês para isso aqui, ó. Onde as coisas acontecem, ok? Então, sai da tua mesa. Sai da tua mesa. Vou falar mais pela terceira vez. Sai da tua mesa. Vai até onde o processo acontece e analisa lá, ok? Então, conversa com as pessoas, pega as coisas na mão, verifica, sente o cheiro, enfim, aquilo que tiver a ver ali com a sua situação, entende o que eu quero dizer? Se coloca de corpo presente para entender melhor. Então essa etapa 2 é importantíssimo que você faça isso. Essa observação não é simplesmente você ficar ali na frente do computador olhando um monte de número. Não, vai até o local. É lógico que alguns tipos de problema eles estão muito relacionados a dados, sim, porém vai até onde aquilo está acontecendo, entende aquilo lá, ok? Outro detalhe importante, então olha, registros, documentação, conhece ali aquela equipe, vai lá para o Gemba, né? Vai para o local ali para entender melhor esse cenário, para entender melhor essas informações. Outra coisa que você pode fazer enquanto você está falando com a equipe, enquanto você está conhecendo a equipe, enquanto você está indo para o Gemba, faz isso daqui, olha. Entrevistas. O que é entrevista? Conversa com a galera. Pessoal, eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu, por exemplo, o que eu gostava de fazer? Eu trabalhava com qualidade, então eu estava lá na frente do computador. E qual que é a visão que o pessoal da produção tem da qualidade? Ah, o cara da qualidade não trabalha, o cara da qualidade não faz nada, certo? Então o que eu gostava de fazer? Eu ia para a produção e tinha ali um contato tranquilo com o pessoal. Sempre gostei de ter um contato minimamente próximo e muito amigável com as pessoas nesse sentido. E o que acabava fazendo? Eu chegava para a pessoa e falava, ô fulano, tudo bem? Tudo bem, beleza. Cara, o que está acontecendo? Como que foi? Ah, foi assim, assim, assado. Cara, faz o seguinte, me ensina a fazer a sua operação. Por que eu perguntava desse jeito? Isso aqui era entrevista. Por que eu perguntava desse jeito? Era eu quem aprovava a documentação. Então eu sabia o jeito certo que o cara devia fazer. Só que daí eu até brincava, às vezes o cara falava, você sabe como é. Eu trabalho lá na qualidade, a gente não trabalha, a gente até esquece como é que faz produto, como é que faz as coisas. Então, me mostra, me ensina. Por quê? Se eu falasse desse jeito, eu tinha uma chance muito maior do cara me mostrar o que ele realmente estava fazendo. Então, muito diferente do que se eu chegar lá acusando a pessoa ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, a entrevista é importante pra caramba. Conversa com a pessoa, entende, né? Isso vai te ajudar a perceber fatores estranhos, tá? Então aí a gente vai para o item 1.6 aqui, ó. Identificação de fatores estranhos. O que seria identificação de fator estranho? Galera, sabe aquele dia que tem gente de férias? Aí aquele posto era para trabalhar com 3 pessoas, está trabalhando com 1, porque tem gente de férias e estão cobrindo em outros lugares? Sabe aquele dia que você passa no posto de produção e tem uma pessoa que não deveria estar ali? Que normalmente ela não está ali? Sabe aquele dia que trocou a matéria-prima? Né? O lote está diferente? Tem inúmeras formas de coisas esquisitas que podem acontecer. E tal, elas podem ou não estar relacionadas com o problema que você está analisando. Mas anota pelo menos isso. Porque depois
Mais para frente, vocês vão ver nas próximas aulas, mais para frente, a gente vai precisar dessas informações para começar a entender o que pode ter acontecido, ok? Então, isso daqui, galera, é o mínimo que a gente precisa fazer quando a gente fala de observação, tudo bem? Então, olha, identificação do problema. Identificação do problema serve para perceber se aquilo ali vale a pena ser analisado. Pensa dessa forma. Observação, eu vou usar várias estratégias, percebeu aqui, eu listei algumas. Você pode considerar outras formas também que sejam aplicáveis para o seu negócio. Então, você vai utilizar de várias estratégias para conseguir coletar o máximo de dados e informação possível. Tudo bem, galera? Espero que você tenha gostado da nossa próxima aula. A gente vai falar das nossas duas próximas itens. A gente vai falar de análise e de plano de ação, ok? Bom, eu sou o Lucas Araújo, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.